Olá, bem-vindos ao nosso Café Terapêutico. Sou Junília Medeiros, psicóloga, e hoje, para falar no mês de novembro, né? Estamos aí no Novembro Azul. Hoje nós vamos falar um tema que é a saúde mental do homem, quebrando tabus. E para estar conosco nesta bancada, vou estar chamando a psicóloga Yara, comentarista Maiana Galvão, e o nosso convidado para falar um pouquinho sobre este tema, o William Silva. Bem-vindos! Bem-vinda, Olá, Yara. obrigada. Bem-vinda, Maiana. Bem-vindos! Yara Rodrigues aqui com vocês, psicóloga clínica. Estamos hoje, falando de um tema importante, para os homens. Então, estamos aqui todas reunidas para conversar sobre isso. Sejam todos bem-vindos. Falando sobre um tema muito importante, que a gente precisa realmente estar sempre frisando e lembrando isso. E falar sobre saúde mental dos homens é um tema que a gente ainda encontra muita resistência na nossa sociedade, principalmente por parte dos homens. Além de, tradicionalmente, buscarem menos assistência médica preventiva, os homens são menos propensos a conversar sobre suas emoções, angústias, ansiedades, e trata-se de um problema cultural com raízes bem profundas. Ao mesmo tempo que o homem moderno enfrenta cobranças relacionadas com emprego, carreira, estabilidade familiar, por exemplo, ainda existe uma ideia de que, além de tudo isso, eles devem se manter inabaláveis e não precisam entrar em contato com suas emoções. E o William hoje, junto com Junília e Yara, a gente vai estar conversando sobre isso, não é mesmo? Bem-vindo, William. Bom, Bancada toda sua para falar um pouquinho desse tema para gente. bom, gente, muito bom. Obrigado novamente pelo convite, muito legal estar aqui mais uma vez. Um tema um pouquinho diferente, né? Mas muito pertinente, muito importante, né? Puxa, obrigado pelo convite e eu vou acrescentando já uma coisa aqui que talvez a gente fale até um pouco mais. Eu acho que não é só, os homens não são só propensos a não falar. Isso já é sistemático, né? Já é muito mais forte. Acho que a fala, a ideia é não falar, né? Não dizer. E aí fica na fantasia, que aí já está muito discutido, muito falado, mas é sempre muito, muito importante, muito bom. Reforçar, falar para que atinja muito mais pessoas, no caso, muito mais homens, diretamente, e quem está em torno deles, né? Quem está em torno desses homens que possam acolher, desde o seu núcleo ali entre os amigos, né? Ali o núcleo de amizade, sei lá, da pescaria, do futebol, o núcleo que eles têm ali de trabalho, né? Os homens ali que trabalham juntos, onde eles possam também se acolher, né? Onde eu possa ser acolhido por outros homens e eu possa também acolher esses outros homens que porventura venham a começar a manifestar qualquer situação, qualquer dificuldade. E já aqui, antes até de ouvir alguma pergunta, né, trazerem uma pergunta, eu vou buscar uma referência que eu acho que também constrói, não é só, mas eu acho que ela também constrói essa dificuldade de nós homens falar, né? Falar do sentimento, falar da emoção. Você pega na escola, eu tenho aí uma experiência de escola, como professor, você vê as meninas, desde sempre, conversando com intimidade. Elas vão no banheiro, e até hoje, né? Vão no banheiro juntas e trocam ali, né, maquiagem, fala da maquiagem, fala de uma série de questões. Os homens não, né? Os homens não, e aí tem várias brincadeiras e piadas em relação a isso, e essas brincadeiras e piadas só reforçam esta ideia. Então não tem essa possibilidade. As mulheres na escola, as meninas nas escolas, elas têm, por exemplo, os cadernos, onde elas escrevem as suas emoções e trocam umas com as outras. Elas se tocam, né? Simples assim.
Elas põem a mão uma na outra, elas se dão as mãos, elas sentam na perna uma da outra, elas se abraçam. E os homens não podem. Né? Então, eu reparo que tem lá uma frase comum nas escolas, talvez aí quem está ouvindo vai lembrar, que é a frase, uma das frases clássicas, né? Assim, ó, não pode brincadeira de mão. Né? O que é essa brincadeira de mão? É a brincadeira que os meninos fazem, que é de se bater, que é de se empurrar, que é de mostrar a sua virilidade. Tem um jogo muito importante ali, porém, nesse viés que estamos trazendo, é interessante pensar que o único contato que o homem tem com outro homem, de encostar no corpo, de tocar, de descobrir o corpo, de entendendo o corpo do outro e me entender, que é o que acontece com as mulheres livremente, isso não pode acontecer. O único gesto que acontece é agressivo, é empurrando, é dando socos e pontapés. Então, a brincadeira de lutinha, além desse jogo da criança descobrir corpo, né? Não, ela também está mostrando a única possibilidade que esse homem tem de tocar em outro homem. Assim é permitido pela sociedade. Então isso também, né, vai remontar essa virilidade, né, obrigatória, essa coisa agressiva que vai culminar, vai agregar no machismo, e esse machismo, e o homem também sofre desse machismo. Né? Bom, eu me empolguei. Mas é interessante, né, William, quando você traz essa questão da sociedade machista, né? Então, como a Maiana disse no início do texto, né? São profundas, as raízes são profundas. Então, desde lá de trás, do nascimento, né? Ele vai crescendo, você tem que provar a sua viralidade. Você tem que, né? É na base da lutinha. E uma coisa interessante que você colocou, se por um acaso, né, o amiguinho, vamos pegar ali, o menino fala assim, vamos comigo ao banheiro? Não, você é homem, você tem que ir sozinho, né? Não pode ter medo. Se chora, você é homem, você não pode chorar, você não pode expressar seus sentimentos. Então ele vai crescendo exatamente nesse sentimento assim, o que eu falar vai ser julgado, vai ser criticado, porque eu preciso ser, né, aquela viralidade, né? Então, foi muito interessante você trazer esse olhar também. Que são mitos, né, Ju? Assim, são falas que vão crescendo como mantras, até viram mitos, viram mantras, em cima do que é ser homem. Assim, vem com uma imagem construída a partir de mitos e fantasias como essa: homem não chora, homem não tem medo, homem não tem depressão, isso é bobagem. E o que é e é isso, olha que interessante, é sabido aí, né, que a depressão no homem, ela se apresenta com alguns característicos diferentes na manifestação, não nos sintomas, não, mas na manifestação ela é diferente. Por quê? Porque o homem não pode mostrar, que estaria mostrando fraqueza. É como se ele não pudesse adoecer. E a ideia não vai no médico, aí buscar terapia, então, né, já é uma barreira no enorme. último lugar lá, né? Exato, exatamente, né? É o último lugar, porque está muito doente, não está conseguindo. Aliás, as frases que a gente costuma ouvir nas famílias é isso, né? Não, se fulano foi ao médico, é que ele está ruim. Se ele pediu para ir no médico, deve estar ruim. Se pediu arrego, isso, o trem tá feio, como diz aqui em Minas, né? Porque o trem tá feio. O trem tá feio mesmo, porque ele está pedindo para ir no médico. Então, exatamente, essa fantasia que nós temos que desconstruir, que é a busca de uma nova imagem do homem, né? E que veio com o movimento de vocês, mulheres, quando vem desmontando, reorganizando, questionando essa ideia desse machismo, patriarcado, e faz com que o homem se mova agora. Porque eu concordo que estamos numa fase de transição, tá deslocado. Qual que é o lugar do homem, qual que é o lugar da mulher?
mas todo esse questionamento está muito bacana, é muito importante para que o homem possa quebrar. Me lembrei aqui de um livro, se eu não me salvo engano aqui, 6 balas num buraco só. Acho que esse é o título do livro, que aí, o autor, depois a gente coloca na descrição aqui, que me falha, eu não vou lembrar o nome do autor, mas esse título vem da fala de um justiceiro, um assassino, alguém que era assassino, que matava aí supostamente outros bandidos, aquela coisa toda. E ele disse essa frase na entrevista, que ele ia acertar 6 tiros, balas, né, num buraco só, né? Dizer dessa agressividade, dessa força que ele tem. E aí o livro vai desconstruindo essa imagem. Por exemplo, ele chega na imagem de Lampião, né? Cangaceiro, caba-macho, né? Viril também, essa coisa. E diz que não, né? Que tem um outro lado do Lampião, que pouca gente trabalha. Por exemplo, quem confeccionava aquelas roupas eram ele. Aquele monte de anel, aquele chapéu que ele viu numa revista e gostou do chapéu de Napoleão, viu essa figura, ele confecciona. Então ele tinha conta, né, nesse livro, que ele tinha uma escuta terapêutica com os outros cangaceiros, porque estavam abandonados, não tinham onde se recorrer. Então, olha esse lado, claro, não diminui nada do que ele fez, né? Mas olha esse lugar desse macho, né, desse cabra macho da imagem, aí a imagem que nós temos desse personagem, como sendo aquilo é ser homem. Não, ele tinha um outro lado tão sutil, tão profundo, delicado, o quanto necessário. Mas a gente só fica com uma ideia de uma imagem, né? Dessa virilidade, como outros filmes, outros desenhos, Ragnar lá dos Vikings, aquele outro lá isso mais agora, né, que eu acompanhei, Shelby, né, aquela série Shelby. Então, a imagem do que é o homem, o poderoso chefão, para ir um pouco mais antigo, né? Então, assim, tem a imagem do que é ser homem, né? E constrói em cima daquilo, e é a dificuldade que a gente tem de desconstruir tudo isso. Essa necessidade, né, William, de prover, né, e de provar, né, que é homem, que é aquele que manda, que é aquele que traz o sustento. O que você, né, o que você observa ali nos seus atendimentos quanto a essa questão, né, de afeto, né, nessa demonstração? Porque eu tenho um ponto de vista, né, tem essa questão matriarcal também envolvida, né? Então a mulher assume muito esse papel, essa função do cuidar. O homem, né, nessa postura de prover, de cuidar, é ele que manda, não adoece, né? Não adoece. Quando adoece é o que você falou, nossa, né? Qual é o seu ponto de vista nessa questão afetiva, maternal, esse cuidado desse homem quando ele vai nesse processo terapêutico? Uhum. Prover e provar, né? Como você colocou bem isso, né? Ele tem que provar que pode prover, né? Isso, se ele não aprende, é geração, né? Vai construindo, mas o homem não consegue aprender que ele pode cuidar, porque ele também não foi cuidado, porque ele se vira, né? Ele é menino, né? É um menino, não, o menino se vira, menina, outro mito, outra frase comum que vira meme hoje, né? Que a menina é mais tranquilo de criar. Porque o menino, né? Tem essa história, porque o menino... Então, mas por quê? Porque o menino ele já é condicionado, já é colocado, que ele tem que ser tudo isso aí. Ele tem que ser bagunceiro, tem que ser arteiro, se ele ficar quietinho, ele tem uma coisa... Não deve estar bem, deve estar doente. Então, essa exigência de que o homem seja ativo, né? Constantemente ativo. Ele não pode ficar... Aí, se ele se vê no processo de depressão, por exemplo, né? Então, vou dar 2 exemplos do atendimento do afeto, como você colocou, Yara. 2 exemplos muito quentes, muito fresquinhos, né? Um foi ontem no meu atendimento, né? Um pai, eu vou dizer pai solteiro, né? Assim, no sentido que ele não tem a guarda legal da filha, mas a filha passa muito mais tempo com ele, lá no acordo que eles fizeram,
porque a mãe dela está mais afastada aí com as questões dela e o pai, a verdade, antes, né, da separação, o pai sempre foi muito mais próximo. Mas ele falou uma frase interessante que eu conversei com ele ontem. Ele falou assim, bom, porque eu estou fazendo um papel da mãe. Eu falei, qual o papel da mãe? Ele entender isso, né? Ele, não, porque eu estou cuidando dela sozinho, né? Eu falei, tá, mas cuidar da sua filha é papel da mãe? Né? Não, mas eu estou cuidando, porque ela não cuida, então eu estou cuidando. Eu falei, não, mas você não está substituindo a mãe. Você não vai substituir a mãe. Você está fazendo um papel de pai, que é cuidar. Então, é muito sutil que isso fica aqui, né? Então, ele demorou para ele perceber a frase, né? Por conta dessa coisa construída, que não, o papel da mãe, e eu cuido também, né? Mas tem um papel da mãe. A mãe está faltando, então eu estou fazendo o papel da mãe. Não, você não vai fazer o papel da mãe. A mãe não está aparecendo na cena. Aí vai ter que ver com a terapia dela, né? Ela que veja no processo dela. Mas essa ideia de que eu estou fazendo o papel da mãe, aí que é isso que você falou, né? Tem um lugar do matriarcal também que ocupa esse espaço, e ocupa esse espaço no imaginário do masculino do homem também, né? E o outro exemplo que eu ia trazer agora de manhã, né? Eu mandei novamente uma mensagem para um possível cliente, né? É possível porque ele veio há alguns meses atrás uma crise de ansiedade. Não dá, não consigo pagar, e uma questão aí. Eu falei, não, olha, essa questão de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro a gente reorganiza, a gente repensa, a gente vê o que dá para ser feito, isso né? A gente organiza. E ele, relutante, fez uma sessão. Passou alguns meses, aí a esposa entrou em contato e falou assim, olha, ele não está bem, não está legal, mas ele não quer ir, não faz... Conseguiu, ele conseguiu, né? Mandei o celular, pedi que ela desse meu contato, aí ele ligou, mandou uma mensagem para ele, conseguimos marcar, né? Conseguimos marcar uma primeira sessão. Fizemos essa sessão 2 semanas atrás. A esposa manda de novo o recado, dizendo que ele estava muito ansioso, não estava conseguindo sair para o trabalho, que ele vai só agravando, mas ele não responde. E é justamente, exatamente isso que nós estamos discutindo hoje. O reconhecimento, a aceitação dessa impotência do momento, essa incapacidade, desse adoecimento, como se não pudesse adoecer, como se não pudesse prover. Uma das questões é a grana. Se ele não tem dinheiro para bancar, ele não se sente homem. Interessante, William. Você colocou um ponto nesse último caso, que é a esposa que entrou em contato. Então, tem muito, né? Pelo menos assim, os casos que me chegam à clínica, né, de homens, a primeira fala que, até hoje, que eu acredito que foi 1 ou 2 só que não enquadra nesta fala, que foi: eu vim porque minha mulher mandou. Eu estou aqui porque minha mulher quer que eu faça terapia, né? Eu vim porque eu estou assustado porque o médico falou que o meu problema é só com terapia. Então, assim, como essa questão do homem assumir essa fragilidade, que ele precisa ser cuidado, e o medo do julgamento. Até mesmo, o que os meus amigos vão dizer que eu estou fazendo terapia, né? Então, tem muito esse tabu do fazer terapia é só para mulher. Porque mulher gosta de falar, né? Então, mulher que ama falar. O que eu vou fazer lá? O que eu vou falar com ela, né? Então, traz muito isso. Olha que interessante, né? Hoje a gente trabalha também nessa perspectiva assim, de que muitas vezes o homem não dá fala para a mulher. Então, fala isso, a mulher fala mais. Ah, tá, mas o homem não atropela a fala da mulher, não impede ela começa a argumentar, ele atravessa, começa a argumentar, ela atravessa, né? Então, só que é o contrário, né? O homem fala até para tentar manter esse lugar de poder, desse lugar do machismo, mas na hora de falar do mundo interno ele não consegue, porque ele vai ser motivo de chacota, e
Isso aí, né? Sim. Então, apesar dos últimos anos o número de homens vem aumentando, e aqui para mim também, muitos homens aumentando, mas essa dificuldade, tem essa dificuldade ainda, aumentou, né, significativamente. Até por esse acolhimento, essa possibilidade de, não, tudo bem, vamos, né, é possível fazer esse processo terapêutico. Mas não, né? O número de suicídio, por exemplo, entre os homens é muito maior. Sim. Além da agressividade do ato, que aí Uhum. geralmente é fatal, né? Ele escolhe meios que são fatais, é por conta desse, vai chegando nesse lugar, eu não posso errar, já que estou errando, então eu não sirvo, e aí eu tento dar cabo da vida, dou cabo da vida, que é um grande erro, uma grande bobagem, que é o homem também é vítima desse próprio machismo, porque ele entra nesse esquema e não consegue quebrar, não consegue sair, não consegue pensar diferente, né? Não consegue sair para um outro lugar e fica preso também no próprio machismo. E, né, e nessa fantasia, só lembrando aqui, eu sei que está no nosso horário, mas eu tenho lá minhas ressalvas com essas histórias, com esses heróis da Marvel, etc. Mas tem um exemplo legal nos Vingadores, lá naquela série Vingadores, que começa com seus Uhum. filmes específicos de cada personagem, cada herói, Cada depois eles herói. se juntam, né? Que é quando o Isso. Thor se mostra em depressão, né? Não sei se vocês assistiram, quem não assistiu, pegue toda a série, mas lá nos últimos episódios mostra um Thor, que é um deus, né? Em depressão. Então, tem uma ressalva quanto isso, mas eu deixo para outro momento. Mas o legal e importante é perceber isso. Olha, ele o tempo inteiro não conseguia, não pôde falar, não tinha para quem falar e caiu em depressão. Então, mostra, olha, se o Thor entrou em O depressão, por Thor. que eu não posso? Por que que eu não posso? Só que o interessante é que ele entra em depressão quando ele conhece a deusa, né? Que é parecida com ele, não é nesse momento? É ainda nos Vingadores, é que tem esse outro filme agora. Ainda é antes disso. É antes disso. É lá nos Vingadores mesmo, que ele tá em Os Vingadores. depressão. Ele vai conversar com a mãe dele. É isso que fez ele resgatar uma série de coisas e resgatar a própria dignidade. Mas é só um. A gente vai alongar muito. Mas é só um exemplo de uma outra imagem que é interessante, que Uhum. mostra isso. Olha, poxa vida, é possível que eu entre em depressão. Não tem problema se eu entrar em depressão. Não é, Sim. uma fraqueza, uma fragilidade. É uma condição Uhum. humana. E acho que essa busca em dizer o que somos, né? O que é ser homem hoje. Porque a Sim. imagem que eu tenho do que era ser homem já não tá Já muito não legal. tá vindo, Já né? é importante que a gente ressignifique isso. Teve uma. Eu não vi quem foi que comentou, acabou que eu vi só o comentário, que colocou quando você até sinaliza para o homem, talvez, procurar uma ajuda, ir para terapia, muitos Foi a comentam, eu não Tati. estou louco. Eu não estou louco. Então, às vezes, até fazem essa conexão, né, da terapia com loucura, com adoecimento que vai ao extremo. Uhum. Então, assim, só para comentar, né, que eu vi que ela colocou, que também isso acontece muito, se você percebe que não tá, né, um amigo, seja um marido, seja um irmão, um tio, um homem, no geral, fala com ele, olha, o que que você, né, procure ajuda, né? Não, não tô louco, né? Eu não preciso, eu ainda dou conta. Reprime, né, Ju? Reprime. Reprime, e Uhum. Reprime, reprime vai pro muito. corpo. E vai pro Bom, corpo. é um tema que, se a gente pudesse, a gente ficaria a manhã toda aqui, né? Agradecer, William, mais uma vez a disponibilidade de estar trazendo e compartilhando um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento aqui conosco. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem está entrando agora, a live vai ficar gravada, então você pode estar assistindo depois, né? E, Yara, agradecer também mais uma vez, né, a participação que faz parte aí da nossa bancada. Maiana, que traz textos riquíssimos para gente, que nos colocam a pensar. E espero que os homens comecem a pensar um pouquinho mais com carinho da sua própria saúde. Vamos quebrar esses tabus de se cuidar,
né? Não ficar esperando que a mãe, a esposa, a irmã fale que ele precise se cuidar, né? Vamos tirar um pouquinho essa resistência. Vocês também são seres humanos, são seres de emoções, sentimentos, e não há problema nenhum em falar disso, né? Estar tudo bem em não estar bem. Então, precisando, homens, olhem para a saúde de vocês, procurem ajuda, né? Façam, cuidem do corpo com carinho. Afinal de contas, o prover e o provar é de todos nós, não é só do homem, né? Exatamente. Gratidão mais uma vez pela presença de todos e espero vocês em um próximo café terapêutico. Exatamente. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, William. Eu que Até agradeço, mais. gente. Até. Tchau. Tchau, Valeu. tchau. Até. Tchau.